Sijuc, né? Uma nota que ele recebeu da Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, uma nota de repúdio a uma manifestação que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez sobre o trabalho dos empresários, né? E esta nota representa a entidade do Estado, originalmente escrita pela União Nacional das Entidades de Comércio e Serviços, né? A UNEX, né? Que é mais conhecida. Esse ato foi realizado após o presidente afirmar que o empresário brasileiro, aí abre aspas, não ganha muito dinheiro porque ele trabalhou, ele ganha muito dinheiro porque os trabalhadores dele trabalharam, fecha aspas. A menção a essa citação se deu durante uma entrevista ao canal de assinatura Globo News, que foi ao ar na quarta-feira, dia 18. Em trecho da nota da UNEX, disponível, que está a íntegra dele está aqui no site da Rádio Tupã, para quem quiser ler, né? A entidade relata que, abre aspas, entendemos que a fala do presidente da República demonstra preconceito e desconhecimento sobre a importância do empresariado brasileiro. Mais do que isso, instiga o conflito nas relações entre patrões e empregados em um contexto no qual a cooperação é fundamental para o sucesso de todas as partes, fecha aspas. A UNEX está empenhada para o estabelecimento de uma excelente relação com o novo governo, mas não pode admitir que o esforço e o trabalho de cada empresário brasileiro não seja reconhecido na sua integralidade. Trabalhamos arduamente em favor do desenvolvimento desse país, contribuímos significativamente pela geração de emprego e de renda tão necessários, sobretudo no período pós-pandemia. Esta foi a manifestação que ocorreu por parte da UNEX, né? E que tem a subscrevência, né? Foi assinado esse documento pelo presidente, pelo Instituto UNEX, através de José César da Costa, pelo presidente da UNEX e da CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, Leonardo Miguel Severini, o presidente da ABAD, que é a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, João Carlos Galassi, presidente da Abras, Associação Brasileira de Supermercados, Paulo Solmucci, presidente da Abracel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Paulo Eduardo Guimarães, presidente da AFRAC, Associação Brasileira de Automoção para o Comércio, Alfredo Cotaide Neto, presidente da CACB, Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, Geraldo de Falco, e presidente da ANAMACO, que é a Associação Nacional dos Comerciantes de Materiais de Construção, né? Estes são as entidades que assinam esta manifestação, né, da UNESCO, né, que, segundo nos informa aqui, representa juntos 73,3% do PIB do setor, 57% dos postos de trabalho do Brasil no comércio e serviços também do Brasil, e 77% dos estabelecimentos ativos no país, por meio dos quais se relaciona com cerca de 190 milhões de brasileiros. É o que nos traz aqui a nota da UNEX. Para a gente repercutir esta entidade, esta nota, né, que vem subscrita por várias entidades, nós temos o contato com o vice-presidente da CACB, né, que é a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, o Anderson Trautmann Cardoso. Ele foi presidente da Federação, inclusive, né, e hoje está nessa condição. E no contato que tivemos, ele se disponibilizou a repercutir conosco esta nota de repúdio que foi publicada, foi divulgada, tomamos ciência no dia de ontem. Não sei se foi efetivamente ontem que foi externada ou não. Mas quem pode nos dar um pouco mais de informações sobre isso e repercutir essa questão é o próprio Anderson, que está em conexão conosco nesse momento, conversando com você, audiência da Tupã. Anderson, bom dia, como é que está? Tudo bem? Bom dia, Miguel. É uma satisfação estar com vocês. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tupã. É uma alegria podermos estar juntos. Uma pena o tema a ser tratado, mas é uma grande satisfação podermos conversar um pouco sobre os rumos do nosso estado e do nosso país. Perfeito. Bem, Anderson, essa nota que a gente divulgou, que eu repercuti ela em parte agora, ela está na íntegra ali, elas são 3 páginas, né? Ela chegou ao nosso conhecimento no dia de ontem. Ela efetivamente foi tornada pública ontem? Não, Miguel, na verdade essa nota foi divulgada pelas entidades, a UNEX, como tu bem colocaste, é a entidade que une todas as confederações de livre associação, de livre adesão, ou seja, não compulsórias, relacionadas aos setores de comércio e serviços. Então, tu fizeste bem a leitura das entidades que compõem a UNEX, então é o CNDL,
a ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, Associação Brasileira de Supermercados, a Brasel, que é de bares e restaurantes, a FRAC, que é de automação para o comércio, e a nossa CACB. Eu aponto que o Alfredo Kutait é o neto, é o atual presidente da nossa confederação, sou o vice-presidente, o Alfredo é o presidente também da Federação de Entidades Empresariais do Estado de São Paulo, assim como eu fui do Rio Grande do Sul, e por um mandato de 3 anos estamos à frente da CACB, que é uma das entidades que compõem a Unex. E a Unex como um todo, tu bem colocaste, ela tem uma representação no PIB de mais de 70% do PIB brasileiro, mais de 50% da mão de obra, e se sentiu profundamente ofendida com a manifestação do nosso presidente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em diversas manifestações desde a sua posse, parece ainda estar em campanha, tá? Faz algumas manifestações muito contundentes contra aqueles que geram trabalho, geram riquezas no nosso país. É claro, é evidente que tem uma ideologia própria, né, que pauta a sua vida política, que vai pautar o seu governo, mas nós entendemos que um líder, como um líder da nossa República, neste momento, tem o dever de ter serenidade e reduzir a animosidade que vivenciamos durante as eleições. As eleições passaram, nós precisamos agora fazer com que o nosso país cresça. E não há crescimento econômico, não há nação desenvolvida sem uma economia forte, né? Sem uma livre iniciativa assegurada, e temos grandes pautas na ordem do dia importantes a serem superadas. Cito aí a reforma administrativa, que não deve ser grande pauta desse governo, mas na nossa ótica é uma pauta relevante para o desenvolvimento do país, para podermos reduzir o tamanho do Estado. E uma segunda pauta que para nós também é essencial, que é a reforma tributária. Essa sim, nos parece que o governo federal, por todas as sinalizações que certamente tu, Miguel, e todos os ouvintes têm acompanhado, é uma pauta de interesse do atual governo. Sim. Você bem salientou essa questão da campanha, o período de campanha que foi muito acirrado, muito intenso, uma campanha com agressões de ambos os lados. Durante o processo de campanha, a Unex se posicionou favorável ou contrário a alguma das candidaturas? A Unex, assim como praticamente todas as federações, elas defenderam pautas, a Federação foi uma delas, pautas que entendíamos adequadas para o desenvolvimento do país. A questão da reforma administrativa e da reforma tributária são duas que eu posso citar aqui, mas teríamos diversas outras para referir. Inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos a oportunidade de fazer isso em conjunto. A Federação liderou um processo de manifestação conjunta de Fiergs, Fecomércio, Farsul, então todos os setores da nossa economia juntos, da economia gaúcha, juntas, reiterando a necessidade da atenção a essas pautas. Ao lado disso, podemos citar o equilíbrio fiscal como uma pauta importante para a garantia da capacidade de investimento do país. Então, sim, a Unex se posicionou fortemente em relação a pautas, não em defesa de pessoas, né? Até porque nos parece equivocado a defesa exclusivamente de pessoas, mas pautas que nós entendemos que são importantes para o desenvolvimento da economia foram, sim, reiteradamente debatidas e expostas ao longo de toda a campanha. Digo mais, a Unex fez um debate público aberto em Brasília com os presidenciáveis. Nesta oportunidade, levamos, inclusive, questionamentos sobre como cada um dos candidatos se posicionaria em relação a determinadas matérias. Então, foi uma entidade, uma união de entidades que participou ativamente do processo eleitoral e segue agora, Miguel, trabalhando junto ao Congresso Nacional para que essas pautas
resultem em modificações na nossa legislação e possamos ter um melhor ambiente de negócios no nosso país. O então candidato e agora presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, participou desse debate na Unesc? Não, ele foi um dos candidatos que não participou, mas participaram Bolsonaro, participaram outros candidatos, mas o Luiz Inácio Lula da Silva não participou, justificou pela dificuldade de agenda e acabou não participando, mas recebeu essas proposições, foram proposições apresentadas em um caderno, concentrando todas as pautas relevantes para as entidades que compõem a Unex, então, especialmente para os setores de comércio e serviços, que foram apresentados a todos os candidatos. Infelizmente, não tivemos a oportunidade de debater com o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Após a publicação desta nota, nós tivemos ciência dela ontem, meus senhores, que já estava publicada, como é que foi a repercussão dela na imprensa nacional, na população brasileira e especialmente no governo, que, claro, pelo que eu entendo, é o objetivo principal de vocês da nota, que o governo se sensibilize com as colocações de vocês? Eu entendo que há no atual momento, como referi anteriormente, ainda resquícios do processo eleitoral. Entendo que não é o caminho adequado que um líder do porte de um presidente da República tem que adotar, mas há um viés ideológico, há uma ideologia que pauta o atual governo, e isso suportado por aqueles que o elegeram. Então, num ambiente democrático, nós vamos ter que oportunizar esse debate, inclusive na arena adequada, que é o Congresso Nacional, onde as pautas serão apresentadas pelo governo. Nós teremos oportunidade também, como setor produtivo, de trazer as nossas considerações. Tá? Entendemos que há um viés talvez uma atenção a políticas públicas para redução de desigualdades de um patamar maior, o que entendemos adequado. O Brasil é um país com uma enorme desigualdade social. No entanto, o que nos pauta, o que nos diferencia aqui é o caminho para a solução desse problema, Miguel. Enquanto, de um lado, existe uma ideologia de aumento do tamanho do Estado, para que o Estado suporte todo esse desenvolvimento, na nossa visão, esse é um caminho já trilhado por outras nações que acabaram não dando certo, tá? Que não conseguiram desenvolvimento econômico. Basta olhar aqui ao lado, a Argentina é um caso, e poderíamos citar diversos outros. Entendemos que o caminho correto é a geração de mais riqueza, com mais desenvolvimento, com mais empreendedorismo, porque é a partir daí que nós teremos condições de gerar mais postos de trabalho, disseminar mais essa riqueza, oportunizar mais crescimento para a nossa população e para o Brasil como um todo, através do desenvolvimento econômico, que hoje temos uma oportunidade ímpar no cenário global, após essa crise decorrente da pandemia e também dessa realocação de cadeias produtivas globais. Então, o Brasil tem uma grande oportunidade e entendemos que a melhor forma de aproveitar é através do debate. Então, é uma pena um presidente ter tido essa manifestação, mas, mais uma vez, entidades como a CACB, a Federação, a própria Associação Comercial de Júlio de Castilhos, e aproveito para enviar um grande abraço a um grande líder que temos na região, que é o Júlio, tem esse dever de, nessas manifestações, trazer as considerações adequadas para que seja respeitado aquele que gera riqueza no nosso país, que são os empreendedores. Muito bem. Bem, é evidente que a nota ainda está repercutindo e eu imagino que deva repercutir, né, e a gente, claro, fica à disposição em outros momentos para trazer novas repercussões com relação a ela, mas pelo que eu entendi das suas colocações, até esse momento, por parte do governo, não houve alguma manifestação à Unesco oficialmente com relação a essa nota. Houve alguma resposta a ela ou não? Não. Esse tipo de nota, Miguel, obviamente chega ao presidente da República. E esse tipo de manifestação é importante, né, para que seja respeitado
seja respeitada a posição do empreendedor dentro desse debate político que está sendo travado, e essas entidades têm o dever, tanto em nível de confederação como federação e as próprias associações no âmbito dos seus municípios, de justamente trazerem à tona essa defesa, né? A defesa do empreendedor, daquele que gera emprego e renda, e o debate público das pautas que interessam ao setor produtivo como uma forma de contribuir para o desenvolvimento, não só econômico, mas também social da nossa sociedade. Não há desenvolvimento social, a melhor política social que pode existir é a geração de emprego. Tenho certeza que aquele que precisa hoje de uma verba assistencial gostaria ainda mais de ter um emprego para ter uma liberdade maior, tá? E não estar vinculado a uma política social independente do Estado, e sim ter a sua liberdade garantida. É isso que fazemos com a geração de emprego e renda no nosso país. Então, são manifestações que pautam a mídia, que têm repercussão em nível nacional, que continuaremos fazendo sempre quando houver manifestações nesse sentido por autoridades públicas, mas que não ensejam uma resposta formal, até porque não haveria argumentos para fazê-lo. Então, é de fato uma defesa do empreendedor, que é uma das missões das nossas entidades. O senhor comentou de que deverá ser também levado esse tema na Casa Legislativa, no Congresso Nacional, nos deputados e senadores. Por parte de políticos ou de partidos, enfim, do Congresso Nacional, houve alguma reação em relação à nota? Houve apoio e temos tido diversas entidades em nível nacional se manifestando no mesmo sentido. É algo que choca num primeiro momento, né? Mais uma vez, um líder que deveria ter serenidade no debate e apaziguar os ânimos pós-eleições, parece que ainda segue no mesmo tom. Não há aqui mais embate, não há nós e eles, né? Nós todos somos brasileiros e todos trabalhamos pelo melhor para o nosso país. Se há ideologias diferentes para o fim que se pretende alcançar, que esse debate seja travado na arena adequada, que é o Congresso Nacional, para que os nossos congressistas possam concluir qual é o melhor caminho. Temos tido apoio de diversos parlamentares, temos frentes como a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, das micros e pequenas empresas, de comércio e serviços, diversas frentes que já manifestaram também apoio a essas pautas. E teremos, ao longo deste ano, certamente um embate de ideias, né, de projetos que venham a ser propostos. Acabei de citar né, da reforma tributária, que para nós é um tema extremamente sensível. Esperamos que o resultado, ao final, que seja aprovado pelo Congresso Nacional, seja o melhor para o desenvolvimento do Brasil. E esse é o trabalho da CACB junto ao Congresso Nacional, também em parceria com as demais confederações que compõem a UNEX. Então, é uma frente aí, e todo empreendedor do Rio Grande do Sul, de todo o país, pode ter certeza que estaremos atentos a essas pautas para que resulte em contribuições para um melhor ambiente de negócios no nosso país. Depois que nós publicamos a nota dos senhores aqui nas nossas plataformas da Tupã, tanto em noticiário quanto nas plataformas digitais, alguns empreendedores entraram em contato conosco manifestando descontentamento com as manifestações e salientando de que, na maioria, ou se não quase que a totalidade, e eu até posso testemunhar isso, os empreendedores aqui da nossa região, eles até normalmente trabalham a mais do que os trabalhadores, né? Normalmente o proprietário ou o empreendedor chega antes, sai depois, permanece com atividades fora do horário de expediente, enquanto o trabalhador tem aquelas regras trabalhistas que são cumpridas e que tem horário de trabalho. Manifestaram nesse sentido de que, ao contrário do que o presidente falou, o empreendedor trabalha até mais. Isso pode ser confirmado por vocês? Miguel, é bom tu trazeres esse ponto, né? É um ponto que até seria desnecessário essa colocação, esse esclarecimento, porque todo empreendedor
e todo o funcionário também vê o empreendedor nas suas atividades. O empreendedor é aquela pessoa que corre o risco, não tem certeza se vai receber no final do mês, porque ele tem que produzir, ele tem que gerenciar toda a produção, né? Ele tem que estar atento à cobrança para ver. Primeiro, ele tem que produzir, né? Fazer todo o gerenciamento da produção com mão de obra, com todos os recursos. Gestão passa por isso, com todos os competidores, com todas as dificuldades do ambiente de negócio que temos especialmente aqui no país. Depois que ele vendeu, ele não tem certeza que ele vai receber e ainda assim ele precisa cumprir todos os seus compromissos com funcionários, com o Estado, enfim, é algo que para nós soa até estranho ter que justificar isso. São pessoas que dificilmente dormem tranquilamente, né? Colocam a cabeça no travesseiro. Normalmente são pessoas muito questionadas, mas isso, em alguma medida, mudou ao longo dos últimos anos. Esse debate entre classes sociais, o empreendedor e o trabalhador, ele mudou, na minha ótica, pela mudança cultural que nós temos na sociedade hoje. Nós temos um empreendedor no país com um perfil destacado, nós temos as startups como um exemplo, nós temos hoje o empreendedor no setor do agronegócio, que são grandes empreendedores, inovadores, que conseguiram mudar um quadro onde o Brasil era importador de alimentos na década de 70, hoje é exportador, um dos maiores fornecedores do mundo. São empreendedores. A palavra empreendedor é isso, é olhar para o desafio, construir soluções, mas nunca esmorecer, porque as dificuldades são muitas. Então, sim, é uma frase que assim, agride todos aqueles que suam, labutam todos os dias para construir algo melhor, não só para si, mas para a sociedade. Quando alguém cria um novo empreendimento, ele está criando postos de emprego, ele está distribuindo renda, e se ele ganhou mais ou menos, assim como alguns ganham mais, outros acabam falindo. Tá? Nós temos inúmeros exemplos, o Sebrae está aí para trazer os exemplos das empresas que os primeiros anos de vida são os anos mais difíceis que se tem. Não são todas que sobrevivem, muitas acabam. Então, é um contingente que nós temos que incentivar, não atacar. Não vai ter desenvolvimento, não tem riqueza no nosso país se nós não tivermos empreendimentos. Tá? A riqueza não é gerada pelo Estado. Quem gera riqueza é o empreendedor privado. O Estado não gera riqueza. O Estado distribui riqueza, aloca riqueza gerada pelo empreendedor. Então, esse debate ele é um debate ultrapassado, de alguém que está ainda vivendo o início dos anos 2000. Não existe mais isso. No mundo todo não existe mais isso. Hoje, se um empregado quer empreender, ele vai lá e lança uma startup. Inicia uma startup, vai passar a ser empreendedor. Todos temos essa oportunidade num contexto, numa conjuntura absolutamente diferente do que era no passado. Você precisava capital intensivo. Hoje não, você pode ter uma ideia e criar um negócio. Então, queria resumir todo esse debate dizendo o seguinte: enquanto nós vivenciarmos essa dualidade, nós estamos contribuindo não para a nossa sociedade se desenvolver, mas sim para ela retroceder. Precisamos nos unir, entender qual é o caminho desse desenvolvimento, e o caminho do desenvolvimento, inequivocamente, nós podemos olhar na história da humanidade, passa por empreendedores que gerem riqueza para a nossa sociedade. E é isso que nós defendemos nas nossas entidades. Anderson Trautmann Cardoso, ex-presidente da Federação, atual vice-presidente da CACB, né, que é a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Rio Grande do Sul, repercutindo a nota de repúdio à manifestação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre o trabalho dos empresários. Anderson, quero agradecer a sua gentileza de atender o nosso convite, feito aí através do Júlio Batistella, aqui de Júlio de Castilhos, né, que foi a nossa conexão. E a gente sabe que
O senhor tem uma ação nacional aí e agradecemos a gentileza de atender a uma pequena emissora aqui no interior do estado do Rio Grande do Sul, a Rádio Tupã, para podermos repercutir essa manifestação que os senhores fizeram nacionalmente. Há um hábito desse programa que sempre ao concluir a gente deixa o microfone à disposição do convidado para algo mais que ele queira colocar, algum aspecto que porventura nós não tenhamos trazido nessa conversa ou o senhor gostaria de reforçar. Se não, as suas despedidas, talvez momentâneas, quem sabe em outras oportunidades poderemos lhe ouvir através da Tupã. Mais algum detalhe, Anderson, por favor, fique à vontade. Obrigado, Miguel. Apenas um agradecimento a ti e uma grande saudação a todos os empreendedores de Tupanciretã. Para mim, não é uma pequena cidade, para mim, todas as cidades do Rio Grande do Sul são importantes, porque eu vivenciei na presidência da Federação o quanto esses empreendedores se dedicam a construir um Rio Grande do Sul, uma sociedade melhor. Então, obrigado pelo convite, fico sempre à disposição. Mais uma vez, um abraço ao Júlio Batistella, de Júlio de Castilhos, um grande parceiro, um grande amigo, e contem sempre conosco. Anderson Trautmann Cardoso, vice-presidente da CACB, repercutindo com você a nota de repúdio que foi publicada, nós publicamos ontem, inclusive por parte da UNEX, né, União Nacional das Entidades de Comércio e Serviços, uma entidade que reúne várias entidades de empreendedores e que trouxeram a sua discordância com relação às manifestações que o presidente Lula concedeu ao canal Globo News, numa entrevista que foi veiculada na quarta-feira, dia 18, através daquele canal de assinatura.